Olá pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo, estamos aqui de volta nesta segunda-feira com nossas lives, né? Nossa live aqui de volta, a gente retornou a semana passada e hoje dando continuidade aqui com o meu amigo Marcelo. Esperar ele chegar aí pra gente bater um papo sobre alimentos. Marcelão chega aí pra gente conversar um pouco sobre ação de alimentos, vai ser um assunto bem interessante, não tenho dúvidas. Vou esperar ele chegar aí. A gente vai falar hoje sobre ação de alimentos, né, na atualidade, vamos tratar os aspectos gerais dessa ação e alguns aspectos específicos, tá? Algumas mudanças aí interessantes desde principalmente com a questão da pandemia, né? O que mudou, qual é a concepção disso. Enfim, vamos tentar fazer um mix aí sobre todas essas questões. Eu sempre recebo, bom dia Bia, eu sempre recebo dúvidas no direct sobre alimentos, né? E uma boa oportunidade de a gente conversar aqui e tratar alguns pontos. Ali, Marcelo já está online. Aqui. Cadê ele? Aceitei. Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, você? Agora que te vejo melhor, que vejo essa mente brilhante aí, reluzente. Ah, é o cara careca, né? Só por isso, né? A mente reluzente da careca, né? E aí, cara? Tô tranquilo. Essa loucura de essa pandemia louca, né? Desse feriadão aí. Cara, Marcelo, tá aí? Travou um pouco. Apareceu. Oi, tô te ouvindo. Eu recebi ontem uns vídeos, cara. Praia cheia. Caramba, os lugares aí. Festas, né, cara? E o pessoal tá nem aí pra nada, né, velho? Acho que não Impressionante, está né? acontecendo nada. Enfim. Esse assunto aí, de entrar nisso aí, dá problema. Não. Mas só registra aqui o lamento, né? O lamento que tem que deixar, porque, assim, a gente até entende o cara que tem que trabalhar, né? O cara não tem muita saída, tem que trabalhar, né? Enfim, aí pega o transporte cheio e tal, né? Mas, poxa, o pessoal fazendo uma rave, né? Aí perto da tua casa aí estouraram, né? Festas e festas, enfim. Festa na comunidade, assim, não teve nem classe social, né? Tanto as Não. festas mais elitizadas quanto as mais, né? Eu só falando questões econômicas, óbvio, Ô, né? E de Léo, localidade, sabe? Da mesma Léo, forma. Oi, amigo, diga. ignorância não tem classe social nem instrução, Exatamente. Essa frase é marcante, né? A nem ignorância grau de não tem instrução. classe social, nem grau de instrução, sabe? Não, isso aí, por um lado, bom dia a todos que estão entrando aí, Rodrigão, Dantas. Isso, por um lado, cara, é bom, assim, é bom, né? Aspas, bom, para expor para a sociedade, né? Para todos, essa questão aí, né? De que não há classe social para isso, não há nada, né? E que todos estão aí, enfim, de todas as formas e todas os tipos, né? Ocasionando isso aí. Porque sempre tem aquela questão, né? Ah, só determinada pessoa que vai. Ô, Léo, seu vídeo está travando. Eu não sei se é Ela para mim ou transcende se aí as é... questões de classe social. O seu tá travando. O meu tá Sou eu? tranquilo. O meu não travou não. Travou um pouquinho o Tá. seu. Isso aí. Tá bom, vamos ver. Qualquer coisa eu saio e volto. Tá, tá bom. Então vamos lá, Marcelão. Hoje a gente vai falar sobre, né, ações de alimentos. O que você tem a falar pra gente aí, Marcelo? A live é toda sua. Ô, Léo, ação de alimentos. Eu acho que o advogado de família ele é mais procurado para fazer ação de alimentos, né? Ele é
sim, 90% dos meus casos tem relação com alimentos envolvidos, criança ou adolescente ou ex-mulher. E eu separei nesses 3 grupos porque os 3 grupos são tratados de forma diferente, né? Apesar de todo mundo botar no mesmo saco, no mesmo balaio, os 3 são tratados de forma diferente. Por exemplo, né, alimentos para mulher, que antigamente, na época da minha mãe, era eterno, hoje não é mais. Hoje a gente tem o que se chama de alimentos transitórios, por decisão do STJ, né? É uma nova nomenclatura para alimentos e que é específico para ex-cônjuge, né? Ele é transitório. Fulana paga pensão para Beltrano até durante 5 anos. Passados 5 anos, não tem mais direito, né? Ah, mas Beltrano pode pedir de quem? Aí vai lá no 1694 e vê lá quem são os parentes que respondem por ele, né? Não pode pedir mais para ex-cônjuge. Porque eu já tive caso, Léo, de casamentos que duraram 4 anos e o sujeito ficou pagando pensão 10. Porque o juiz fixou sem prazo, eu tive que entrar com uma ação para exonerar, essa ação demora, etc. O cara pagou mais tempo de pensão do que morou com a mulher. Surreal, cara. Inverte, né? Pensa ao contrário. Pensa se fosse a mulher pagando ao homem também. Na sociedade machista como a nossa é mais raro de ver, mas é possível, a lei permite, né? Tem casos. Mas, então, a mulher, nesse caso, o homem, né? O companheiro, o esposo, o marido, o esposa, eles têm que entrar, eles têm que provar a necessidade. A necessidade tem que ser comprovada. Ao contrário da pensão fixada para criança e adolescente. Porque para criança e adolescente... Para criança e adolescente, a pensão, a necessidade, ela é presumida. E eu ainda tenho, já te falei várias vezes que eu sou meio maluco, né? Eu ainda acho que haveria de ter gradação na sanção, por exemplo. Porque alguém que deve alimentos para um recém-nascido tem que ter uma sanção maior do que alguém que deve alimentos para um rapaz, para um homem de 20 anos. As histórias são completamente diferentes, né? O recém-nascido não consegue sair, trabalhar e conseguir alguma coisa. O de 20 anos consegue. Ah, mas vai parar de estudar. Não é o ideal. O que eu estou falando só é que a punição haveria de ser muito maior para aquele que não tem capacidade de exercer a profissão do que para aquele que, bem ou mal, teria capacidade de exercer a profissão. Repito, não estou dizendo que é o ideal, porque amanhã alguém vai falar, mas o Marcelo falou que o ideal é deixar de pagar alimentos para os maiores de 20. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que a sanção tem que ser diferente. Então, a primeira questão que a gente tem que ver é a idade de quem está pedindo, né? Ah, Marcelo, e a pensão vai até os 24 anos? Isso está onde na lei? Isso não está em lugar nenhum na lei. Os 24 anos são emprestados do direito fiscal. É porque você só pode declarar alguém como seu dependente, um filho, até os 24 anos. Ou se ele for incapaz. Se ele tiver plena capacidade, você não pode mais declarar ele como seu dependente do imposto de renda. Essa semana que passou, fui procurado por uma senhora e a história era a seguinte, olha que interessante. A senhora era casada com o sujeito e não tinham filhos. No final da década de 90, ela descobriu que o sujeito tinha uma outra mulher com quem já tinha um filho. O que eles decidiram? Decidiram se separar judicialmente. Fizeram partilha de patrimônio, fixaram alimentos, etc. Só que eles continuaram morando na mesma casa. E esse cara teve mais 2 filhos. Então foram 3 filhos com esta mulher e nenhum com aquela com quem ele foi casado. Ela me procurou para resolver várias coisas. Hoje ele está incapaz, né? Só que o imposto de renda está cobrando para ele um dinheirão, porque o filho mais velho atingiu 30 anos e ele continuava deduzindo no imposto de renda dele
a pensão que pagava o filho, né? E a Receita chamou ele e falou, vem cá, que história é essa, né? Teu filho tem 30 anos, é porque ele sequer se deu ao trabalho de desarquivar o processo, pedir para expedir ofício para dizer que o filho tinha atingido a maioridade, comunicar ao empregador a maioridade do filho, porque nada disso se dá automático, Léo. Estou falando muito, né? Não? Tá. Só um bom dia para a Lana, minha amiga da Bahia. Lana. Beijo, Lana. Só isso, pode falar. Nada disso se dá automático, né? Se você quer modificar a pensão, você tem que pedir para modificar. Se eu tenho uma ação de alimentos, que eu devo pagar alimentos para o meu filho até ele completar 24 anos, quando ele completa 24 anos, eu tenho que desarquivar o processo e comunicar ao juiz. Seu juiz, meu filho atingiu 24 anos. Ô, seu juiz, meu filho concluiu o curso superior. Só, por favor, intima ele, porque eu estou querendo exonerar do pagamento de alimentos. E aí o juiz vai intimar o filho para o filho se manifestar. Óbvio, se tiver cumprido os requisitos fixados no acordo, o juiz vai exonerar. Mas a exoneração não se dá de forma automática. A não ser que no ofício já saia, até o dia tal, de tanto. Aí tudo bem, aí o empregador naquele dia para de pagar. Nesse ponto você falou bastante, você falou só, sabe, seus conhecimentos de forma genial, você no Brasil você é um gênio. É a pensão por morte no INSS, né? Que também pode ser entendida como para filho, tá? Para filho. Essa é a única que acaba automaticamente, né? Fez 21, puf, encerra, você nem precisa de automar o sistema. Agora, o resto, né? Você falou muito bem da questão da quando você quer modificar, exonerar, enfim, alterar, né? Enfim, essa questão lá até no imposto de renda, as pessoas não entendem. Isso não é uma coisa automática. Sabe? Você tem que ter um advogado que vai desarquivar aquele processo de alimentos e, posteriormente, entrar com uma ação para exonerar. Alguns juízes, Marcelo, eu até vi, não sei, sabe, de onde foi, não estou lembrando agora, que aceitavam pedidos de exoneração de forma incidental dentro do próprio processo de alimentos. Né? Dentro do próprio processo. Mas aí tem a visão que tem que ser por ação autônoma. Ação autônoma. Enfim, às vezes vai entrar com incidental, o cara vai mandar distribuir por ação autônoma, né? Então eu prefiro fazer logo por ação autônoma, que eu pego um juiz mais conservador, eu vou perder tempo, né? Enfim, mas a gente tem isso, né? Então, tem uma parte que você falou agora aí, que é alimentos, as pessoas estão dando corações pra gente, compartilhando. Para você só, para mim ninguém me dá pra coração. Pra gente. Uma coisa importante, uma coisa importante que você falou aí, o critério para fixar alimentos, né? Eu queria que você falasse nesse ponto lá do 1694, para quem pode pedir, os critérios, né? Necessidade, né? Possibilidade, né? Tem mais proporcionalidade. Proporcionalidade, tinha esquecido. Mas a gente tem muita dúvida nisso, né? Você acabou de falar. Os alimentos para criança são, inclusive, a presunção. Então, por exemplo, o cara pode ter feito um filho com uma mulher super rica, ele ser uma pessoa de classe média, baixa, que seja, mesmo assim ele vai ter a obrigação de dar alimentos pro filho dele, sabe? Vai ser dentro das possibilidades dele. O que você fala um pouco disso, Marcelo? Ô, Léo, artigo 1694, parágrafo... Eu nunca lembro se é parágrafo primeiro ou parágrafo único. Também. Código Civil não grava de cabeça nada, quase, cara. 1694, parágrafo primeiro. Ele fala o seguinte: a pensão tem que ser fixada com base na necessidade de quem está pedindo, na possibilidade de quem está pagando e na proporcionalidade entre um e outro. Então, daqui já vou dar uma dica para quem vai fazer inicial de alimentos. O que o juiz quer saber quando lê uma inicial de alimentos? A necessidade de quem está pedindo, a possibilidade de quem está pagando. Então, aquela inicial que vocês veem em manuais, etc., dos fatos do direito de pedido, esquece aquilo. Né? Esquece aquilo. Você pode até botar dos fatos, mas na ação de alimentos você vai precisar colocar necessidade de quem está pedindo. Né? E vai escrever um parágrafo sobre necessidade. Você que nunca escreveu alimentos, né? Nunca escreveu uma ação, nunca fez uma inicial,
eu recomendo que você faça um roteiro, Léo. Essa eu acho que é a melhor dica que eu já dei na vida. Igual redação. Lembra quando você fazia redação lá no segundo grau? Você fazia um roteiro. Parágrafo primeiro eu vou escrever isso, a introdução. Né? Parágrafo segundo eu vou escrever isso, o desenvolvimento. E parágrafo terceiro eu vou escrever isso, é a conclusão. Essa lógica, chamada de silogismo simples, introdução, desenvolvimento e conclusão, vocês vão ter ao longo da vossa vida no mundo jurídico. Porque a petição inicial segue esse roteiro, a sentença segue esse roteiro. Então, voltando. Nessa inicial, necessidade quem está pedindo. E aí você, no esquema que você vai fazer, coloca quais são as necessidades do menor. Ou, do menor não se fala mais menor. Da criança, do adolescente ou do ex-cônjuge. Eu faço planilha também, Marcelo. Oi? Eu boto além, a gente escrevia lá, né, isso aí que você falou, eu faço um Excelzinho, assim, sei lá, despesas ordinárias, escola, X, plano de saúde, Y, sei lá, fralda, X. Né, eu gosto de botar uma planilha, Léo. No Excel, uma planilha. Mas eu vou relatando as necessidades, falando do padrão de vida da família e etc., né, para dar uma explicada. Falo das despesas que são só das crianças e dos adolescentes, numa planilha, escola, saúde, alimentação e etc. E coloco as despesas que são comuns com a mãe. Sim. Então, por exemplo, vai ter uma quebrada, né? Se são 2 filhos e a mãe, despesa de IPTU, condomínio, luz, empregado, você divide por 3. Uma parte é só da mãe. As outras 2 partes é que pertencem ao filho. Então, as despesas com habitação você divide pelo número de moradores, né? E só pode colocar na ação de alimentos a cota parte referente a quem está pedindo alimentos. Então, uma vez que você fixa um valor de quanto aquelas crianças gastem, aí você vai dizer qual é a possibilidade de quem está pagando. Não, é funcionário de estatal, é funcionário público, é um advogado bem-sucedido. De família aí no centro da cidade. Professor em vários locais, um cara de sucesso estonteante. Bom, nesse caso você vai descrever quem é o alimentante, aquele que está pagando alimentos. Para provar o quê? Que ele tem possibilidade de pagar. E depois vai vir a proporcionalidade entre a necessidade e a possibilidade. O que significa essa proporcionalidade, Léo? Se a criança necessita de 10 mil reais para viver e o pai só ganha 1.000, é óbvio que o pai não vai suprir toda a necessidade do filho. E quem vai suprir? Se a mãe não tiver a condição, aí a gente busca os avós. Mas aí é uma outra etapa, né? Eu só busco os avós na ausência de capacidade dos que são responsáveis diretamente. Mas necessidade, possibilidade e proporcionalidade é exatamente isso. E ainda existe a questão da solidariedade, né? Que ambos os genitores são responsáveis pela manutenção dos filhos em comum na proporção dos seus vencimentos. Acho que é 1568, se não me falha a memória. Ou 5 milhões, isso eu lembro. Tem uma questão, Marcelão, dá um bom dia a todos, chegou a André também. O pessoal da Estácio, ao final, me manda mensagem no direct para pedir o formulário. Então, sobre, você falou dos avós, né? Todo mundo pergunta aí, mas quando que os avós respondem? E tem um ponto nisso aí, Marcelo, que é polêmico e é sempre bom de dar um choque de realidade, né? As pessoas acham, tá rindo, né? Sabe o que eu vou falar, né? As pessoas acham assim, eu vou pedir para os avós paternos, né? É assim que funciona, né? A pessoa quer entrar na justiça contra o pai. O pai não tem condições. Então, por lógica, ela tenta em cima dos avós paternos. Em regra é assim. Só que aí quando você expõe que os avós são solidários, não só os paternos, são os avós, tanto os maternos também, tem muita gente que recua, sabe? Eu não consigo entender esse recuo. Assim, gente, porque assim, por mais que eu peça para os avós paternos, eu já vi juízes que de ofício corrigem o pedido, sabe? Corrige lá o polo passivo, né? A mudança, por conta da solidariedade. Ou até os próprios avós paternos podem chamar
né, no polo lá os avós maternos para parte, para, no caso, dividir ali o custo da criança, né? As pessoas têm que entender isso. Quando eu falo avós, são todos avós, pô. São todos É. avós. Não tem essa aqui, só os avós do pai que não pagou. Não tem isso. São, inclusive os seus pais, assim, da mulher falando, né? Os seus pais também têm responsabilidade para pagar solidária. Né? Mas vai dar um problema com meus pais. Cara, mas faz parte, sabe? Faz parte, não tem como. E eu acho super justo esse critério, sabe? Por que eu tenho que Léo, punir só os avós paternos? é verdade. Sabe? Não tem cabimento isso. Pode falar. Primeiro a gente tem que pensar que a pensão dos avós é complementar. Então, eu não posso entrar com uma ação de alimentos contra o pai e contra os avós. Isso. Certo? Então, primeiro eu tenho que entrar com ação de alimentos contra o pai. Eu cansei de ser contratado por avô e conseguir excluí-los do polo passivo da demanda antes do julgamento do mérito. Por quê? Porque a pensão alimentícia dos avós é complementar. Primeiro eu tenho que esgotar a capacidade dos pais. Esgotada a capacidade dos pais, eu recorro aos avós. Maravilha, mas como o Léo disse, os avós, eu vou escolher quais avós eu vou querer pedir. Afinal, né, se tem um avô rico, né, e se esse avô rico é meu sogro, eu vou querer que meu sogro se dane. Então eu vou entrar com uma ação de alimentos contra ele e pedir para ele pagar tudo. Se o avô rico for o pai, será que ia entrar? Pois é. Aí tem um problema. O problema é que o artigo 1698, se não me falha a memória, ele fala o seguinte: uma vez que você demande contra um avô, os outros são chamados à lide e vão pagar na proporção dos seus rendimentos. Ou seja, vai abrir a vida financeira de todo mundo, vida fiscal, bancária, abre tudo, vê qual a necessidade daquela criança ou daquele adolescente e divide entre os avós. Mas você nunca entrou com uma ação contra os avós paternos, representando a residência da criança no Brasil, em geral, fica com a mãe. Então, esta é a maior realidade nossa, né? Por isso que eu, quando falo nesta realidade, mas é óbvio que as pessoas têm que entender também isso. Apesar da lei ser o contrário, né? Assim, a lei falar da questão hoje a regra guarda compartilhada, né? Mas a criança, independente da guarda, ela tem uma residência fixa, né? Sabe? É difícil explicar isso, né, Marcelo? Porque você tem, além da lei, você tem a questão social, que assim, não adianta a gente fugir da realidade. Não adianta a gente fugir da realidade, Marcelo. É papo de maluco, sabe? Ficar aqui filosofando, teorizando, né? O fulano de tal. Cara, tudo bem, é importante falar a lei, mas é importante trazer a realidade. Não adianta enganar, sabe? Léo, mas eu tenho uma estratégia, Léo. Quando eu distribuo a ação assim contra os avós paternos, eu já coloco na inicial por que eu estou chamando só os avós paternos. Porque os avós maternos já ajudam com moradia, com escola, com não sei o quê. Então, você já discrimina ali qual é a ajuda de um lado. É uma série interessante. Agora tem que pedir para o outro lado ajudar. Lógico, a gente não quer também que, por exemplo, a mãe mora com os pais. Isso é uma realidade. Não são todos os casos, óbvio, tá, gente? As mães moram com a mãe, com o pai e com a criança. Por óbvio, se a mãe não tem condições ali de bancar a criança por inteiro, a mãe, o pai dela, né, os avós vão ajudar. Estão ajudando seja com moradia, seja com alimentação. Então, você já tem uma ajuda dos avós. Aí, pedir de novo para os avós pagarem alimentos também não dá. Você colocou bem, né? Mas isso tem que estar, gente, bem discriminado na petição inicial. Explicar, Sua Excelência, os avós maternos já ajudam pagando não sei o quê, paga a escola, né, a alimentação, que é X por mês, né, junta lá um recibo de compra, né, que aí vem aqueles alimentos que são típicos de criança, né, ninguém vai comprar danuninho para um adulto, né, assim, comidas de criança e tal. E aí você está chamando os avós paternos agora. Em uma realidade em que a mãe mora, né, que não tem ajuda dos pais maternos ali, de forma ordinária, e aí justifica o pedido duplo, né? Que, alguns autores chamam assim, né? O pedido duplo de chamar os dois avós
no polo passivo. Pode escutar, Marcelo, só para reforçar essa sua ideia aí, que é bem Léo, interessante. você falou um negócio interessante aí que me permite só falar. Eu não junto nota fiscal de mercado. Não junto. Por quê? Vou te explicar. Porque vai dar margem a dar discussão se a criança deve ou não tomar danoninho. Então, Também tem isso, né? existe um custo razoável de mercado por cabeça familiar. Você sabe quando você paga de mercado na sua casa, eu sei quando eu pago na minha. Né? O seu é Então, mais caro, né? Você compra no Zona Sul, né? você tem lá um padrão, A cara dele. você tem lá um padrão de vida que você mantém. E aí você fala, Lógico. gasto tanto de remédio. Ah, mas compra remédio todo dia, de farmácia, mas compra todo dia, compra. Tem desodorante, tem Bom, sabonete, tem shampoo, tem. a criança às vezes tem remédios diários para tomar, pô. É só você. Agora, eu, Marcelo, né? Eu junto nota de remédio quando é doença rara e o remédio é caro. Sabe, quando você tem Quando todo é um custo mês, você diário, tomar, o custo é de X mil reais de um remédio. custo rotineiro, um custo rotineiro seria isso? Aí você junta ali a nota do remédio para falar, ó, tem essa medicação rara, tem essa medicação que é constante, que tem que tomar, né? Entendi. Então, aí sim, aí eu junto para comprovar efetivamente a necessidade. Mas voltando aqui à questão dos avós, o que eu recomendo que faça foi isso que a gente falou, né? Você já discrimina na inicial que o seu lado já auxilia, quer dizer, que como você mora com seus pais, eles acabam pagando a creche do seu filho e etc., que você já auxilia de determinada forma, né? E aí você cobra só da outra parte. Léo, eu não consegui ler a pergunta, eu vi que entrou uma pergunta gigantesca aí. Também não conseguia, passou batido. Vou olhar aqui. Parece que eu vi penhora na casa da mãe, conta de alimentos, uma coisa assim. Olha só, se é penhora de alimentos, a gente está no processo de execução. Se é a penhora, a gente está com o processo de execução. Sim. Que já é uma outra fase, né? Já é uma outra fase aí que é outro ponto, né? Que aí outra coisa que as pessoas confundem, Marcelo. Assim, confunde não, são dúvidas, né? Confusão. A obrigação alimentar, ela existe, né? A partir do momento que você tem um filho ali, por exemplo. Né? Essa obrigação existe, mas judicialmente ela só vai existir quando você faz o pedido. Né? Não há como você entrar com uma ação da criança com 3 anos e requerer alimentos desde que ela tinha 1 ano. Né? Mas a execução de alimentos, na verdade, ela vai existir mediante o não cumprimento, né? Seja da decisão judicial que fixar lá de forma provisória os alimentos, né? Ou de sentença, que aí surge a questão da execução, que já é um assunto para a gente debater outro dia, né? Sobre aí os ritos, né? Até a questão da prisão agora por suspenso de novo, né? Estão suspendendo as novas prisões por alimentos. E a gente consegue debater isso aí. Provavelmente semana que vem a gente pode até continuar esse assunto, falar sobre a execução, né? Tá Tem bom. muito para falar de execução. O que você acha? Aí a gente leva 1 hora falando disso. Aí a gente fala dos ritos, né? A gente fala da execução extrajudicial, né? Aí tem muito papo para... foi isso mesmo. Foi a penhora da mãe, né? A manutenção da penhora vai levar algo do valor da minha mãe na época. E aí tem como o oficial de justiça, o advogado... A pergunta que me fizeram aqui, né? Não, se a mãe dele não foi polo passivo em ação de alimentos, não pode ser executada. Não pode, exatamente. Tá. Marcelo, tem um ponto. Sobre a ação de alimentos ainda, né? Que eu acho importante, né, a gente abordar. Uma coisa que eu acho engraçado, né? Engraçado assim, pelo aspecto histórico. A lei de alimentos, ela é de 68, né? Então, ela é de um momento... 5478 de 68. Ela é de um momento da sociedade que era diferente, né? Para surgir esse tipo de questão em face de um homem, né? Na época, né? Eu até hoje busco entender por que essa lei tenha surgido em um momento histórico tão contrário ao que essa lei dá de possibilidade, né? E aí, Marcelo, a lei passou, obviamente, por algumas
adaptações, não só à lei, mas como o Código Civil, né, que eles têm hoje, a Constituição, né, a proibição de tratamento diferenciado entre filhos, né, enfim, toda essa questão lá do 227, né, da Constituição. E hoje, cara, o cenário atual, né, sobre ação de alimentos, né, como que você vê, passar esse histórico todo, como que você vê hoje o cenário, levando em consideração esses critérios que você colocou aí, possibilidades, enfim, e também a realidade social, sabe? E outra coisa, para você complementar, as pessoas confundem que guarda compartilhada quer dizer isenção de alimentos. Eu queria que você também falasse sobre isso, né? Ô, Léo, vamos lá, vamos em etapas. A Sim. lei é a Lei 5478 de 68, né? Ah, Marcelo, mas por que fizeram uma lei de alimentos se o divórcio não era permitido? O divórcio só foi implementado em 77. Por que eu não tinha alimentos antes? Porque era uma família patriarcal. Era o pai, a mãe e os filhos. Todos deviam ordem ao pai. Os filhos não tinham vida própria. A mulher não saía de casa e ia morar com os filhos. Os casos eram raríssimos. E o Poder Judiciário não se imiscuía nisso. Afinal, o que o homem decidisse estava decidido. Ele era o chefe da família. Ele ia querer fazer o melhor para a família. Léo, o pai, o homem, era o sujeito responsável para tomar conta da família e era aquele que ali entendia que tomaria as melhores decisões. A mulher sequer opinava. Se bem que 68 já opinava por causa do Estatuto da Mulher Casada de 62. Mas você tinha a figura do chefe de família. Então, antes, não tinha necessidade de ter uma lei de alimentos. Por quê? Porque o casal não se divorciava, os filhos não saíam, ficavam todos ali. Não tinha decisão judicial. Era o pai que decidia tudo. Com o avanço da sociedade no século passado, né, e a gente teve o movimento da década de 60, que foi um movimento forte, socialmente falando, né, de liberdade sexual, de liberdade para as mulheres. Né? Foi quando começou, as mulheres foram para a rua e começaram a lutar pelos seus direitos como pessoa, né? Porque elas primeiro lutaram por direito para votar lá no início do século XX. O século XX foi o melhor século em evolução social que a gente teve na história. Né? É muito interessante estudar o século XX. Mas, em 1968, começou a ter desquite. E o indivíduo se desquitava da mulher e dos filhos, quer dizer, largava as mulheres e os filhos. A mulher e os filhos eram afastadas da sociedade, já falei isso aqui 500 vezes, né? Os filhos da mulher desquitada não podiam brincar com os filhos da mulher casada como se fosse uma doença. Não, eles são filhos de pais desquitados, vai dar errado. Né? O que eles vão ensinar? Qual é a moral desta família? Né? E essa mulher, ela era alijada do convívio social. Então, o homem que passou a viver com uma outra mulher, ele tinha que ser obrigado a pagar alimentos para aquela primeira, de quem ele estava desquitado, mas não divorciado, porque não tinha divórcio, e para os filhos. Né? Daí surgiu a ação de alimentos. Né? E a ação de alimentos tem um rito célere. Como é que funcionava em 68? A parte chegava com a petição e entregava ao juiz. Então, você tinha aqui na capital, acho que 5 varas na época de família. A parte ia em qualquer um dos 5 juízes. Não tinha distribuição, não tinha nada disso. Ela ia lá, não, essa ação é boa para o juiz tal. Ela ia lá e despachava com o juiz. E o juiz, ao receber a petição inicial, ele fixava os alimentos provisórios. Anota aí, que isso é interessante. Fixava os alimentos provisórios, marcava a audiência de conciliação, instrução e julgamento, tudo uma vez só. Citava e intimava o réu. Para quê? Intimar para pagar a pensão e para comparecer à audiência e citar para responder à ação. Ah, Marcelo, e qual o prazo da resposta? O prazo da resposta é na data da audiência una. Como é que funciona essa audiência? Funcionava e deveria funcionar até hoje, porque a lei não mudou, Léo. A lei no procedimento é o mesmo. A parte vai para a audiência, artigo 8º, levando consigo suas testemunhas. Quer dizer,
Eu não preciso arrolar a testemunha como em outros processos. O processo de alimento é um processo que tem que ser rápido. Então, você chega lá na audiência, o juiz vai tentar fazer o acordo, não tem acordo. Doutor, o senhor trouxe contestação? Trouxe. Apresenta ao seu colega. Você tinha que pegar a contestação, ler na hora, responder a contestação. O juiz ouviria as partes, obrigatoriamente, e as testemunhas. E você sairia da audiência com a sentença. A ideia era um processo célere. Essa era a ideia. Como é que funciona hoje, Léo? Cada juiz de família tem um CPC diferente. Ninguém respeita nem o Código de Processo Civil e nem a Lei de Alimentos. O Código de Processo Civil fala: o rito das ações de família são essas. Exceção que se faz a ação de alimentos, que continua com o rito especial. O que faz o juiz? Ele pega a inicial, marca fixa os provisórios, mas marca uma audiência de conciliação com o conciliador. É mentira? Aí você vai para a audiência e fica perdido. Mas vem cá, meu prazo para contestar é quando? Cara, eu tive uma agora, eu vou te mandar depois no Zap para tu acreditar que eu tô mentindo. Sabe o que o juiz fez, cara? Ação de divórcio com criança, tá? Com menores. Você tem que botar tudo na petição. Né? Alimentos, guarda. Ele deu um despacho dizendo que eu poderia só discutir o divórcio consensual ali, e se eu quisesse, posteriormente, discutir a guarda de alimentos. Pô, mas o CPC não fala o contrário, que eu já tenho que, na ação de divórcio consensual, dispor tudo? É consensual? Os dois estão consensual. Ele falou que se eu quis, o despacho dele disse o seguinte: ele mandou emendar a petição inicial, né, com algumas alterações, e falou: se eu quisesse, eu poderia discutir só o divórcio ali e, posteriormente, entrar com uma ação para discutir guarda de alimentos. Se for consensual, não tem problema nenhum. O problema é se for litigioso. Mas o CPC diz que eu tenho que dispor tudo, se for divórcio consensual, de guarda de alimentos. E o cara manda, se eu quiser separar, é o que você falou agora. Cada um tem um CPC. Eu nunca vi despacho na minha vida. Cada um tem um diferente. Eu nunca vi na minha vida um despacho desse, mandando, se eu quiser, um divórcio consensual que tem menores. Se eu quisesse, né, eu poderia falar sobre alimentos posteriormente. Mas, enfim, sigamos. Ô, Léo, e aí depois os juízes se perdem. Por exemplo, aí tem aquele despacho padrão: especifiquem as partes das provas que pretendem produzir. Aí, nesse momento, eu sempre entro com uma petição chamando feita a ordem, falando: olha só, o senhor está adotando o rito ordinário para uma ação que tramita pelo rito especial, o senhor tem que marcar audiência. Também já tive ação em que o juiz, em revisão de alimentos, que tramita também pelo rito especial, indeferiu o depoimento pessoal da parte. E aí eu faço petição também, isso eu levo até Brasília. Meu senhor, o senhor não pode indeferir depoimento pessoal da parte, porque na lei de alimentos está: o juiz ouvirá as partes. Se o juiz ouvirá as partes, não é o advogado. É obrigatório. Ele não é discricionário do juiz em ação de alimentos ouvir as partes, ele é obrigado a ouvir as partes. Né? O que acontece é que a gente tem que acabar com esse discricionarismo, quer dizer, deixar no colo do juiz o poder dele decidir o que ele pode ou não fazer. Tinha um artigo no CPC até que era interessante, que obviamente já houve uma interpretação deturpada do STJ, que dizia o seguinte: o juiz tem que se manifestar sobre todas as questões trazidas pelas partes no processo. Todas. E aí o juiz não podia dar não pode, eu não quero ouvir, não faço, esse pedido eu não aceito. Né? Ele tem que falar, explicar por que ele não aceita o pedido. Né? E aí o STJ já disse que fica a critério do juiz escolher que provas vão ser produzidas. Quer dizer, continua a mesma coisa, cada um com o seu próprio CPC. Né? Apesar do CPC falar diferente. Não, é surreal. A gente tem que lidar com isso aí, né? E a questão da guarda, Marcelão? Da alimentos com guarda. Questão da guarda. Você viu que em 2001 ou 2000, eu tenho uma matéria minha falando de guarda compartilhada, né? A lei só veio tratar do assunto em 2008, a primeira, e a segunda em 2010.
né? Isso. Eu já chamava os pais Você é de antigo nisso aí, né? responsabilidade. Você é antigo nisso, né? Eu Tem que sou velho. reconhecer. Tem que reconhecer. A guarda, Léo. Primeiro que eu sou contra o uso do termo guarda, né? Guarda presume propriedade. Eu prefiro o termo responsabilidade, que é o que melhor se adequa a essa situação. Então, a responsabilidade pode ser unilateral ou compartilhada. Unilateral é quando ou há acordo entre os dois, e eu já discuti isso com você, eu sou contra essa possibilidade de um pai ou uma mãe abrirem mão da guarda para o outro, né? Sou contra, porque acho que é um munus. A guarda, a responsabilidade é um munus, é uma obrigação. Os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos, né? Então, primeiro é bom que a gente entenda o que é isso. A responsabilidade compartilhada é só a divisão de responsabilidade. É aquilo que você faz quando é casado, ou com seu marido, ou com a sua mulher. Em que escola nosso filho vai estudar? Qual médico a gente vai levar? Vai fazer curso de inglês ou não vai? Qual religião ele vai professar? Então, essa é a responsabilidade. Não confundamos responsabilidade com convivência. A convivência é o período em que aquele pai ou mãe com quem a criança não reside vai poder estar com a criança ou com o adolescente. Com criança, o juiz tem que fixar. Com adolescente, a conversa, o papo já é reto, né? Já é direto ali. Não posso chegar para um garoto de 15 anos e falar, vai ver seu pai hoje. Ele não vai querer ficar nem com o pai nem com a mãe, vai querer sair com os amigos, né? Então, há de ter aí um bom senso. Mas responsabilidade compartilhada ou guarda compartilhada não diminui a pensão alimentícia. Até porque existem despesas que vão ter que ser compartilhadas, né? Tem a escola, tem plano de saúde, despesa médica, residência. Mas ele, quando está comigo, também gasta luz, telefone, televisão, etc. É verdade. É verdade. Então, tem pais que, quando o tempo é mais ou menos dividido, eles não querem pagar as despesas de moradia com a mãe porque eles têm a despesa com moradia. E como é que faz isso? Cada caso é um caso, vai ter que ser avaliado o caso específico. Sim. Eu tenho experiência pessoal disso aí, de processo, óbvio, né? Que a criança com aquele esquema de 15-15, 15-15, e os pais tinham a mesma realidade financeira. A diferença era muito pequena, né? Muito pequena. E aí acabou se compensando assim. A criança ficava o tempo todo, o tempo dividido, né, entre eles. E eles tinham a mesma realidade financeira, não justificava um pedido de pensão. Não tinha justificativo, né? É só a divisão de despesas. Nesse caso, porque como você falou, cada caso é um caso. Agora, se eu tenho divisão de tempo igual, entretanto, a realidade financeira de um é muito superior à do outro, você pode ter questionamento, né? A gente tem que tratar as questões de guarda compartilhada de forma individualizada, você não tem uma regra, né, específica. Agora, óbvio, Marcelo, mesmo nesse caso em que há uma realidade financeira diferente de um para outro, né, essa discrepância, e há uma divisão igual de tempo, é diferente o que vai ser fixado se fosse aquele esquema de 15-15. Né? Aí, obviamente, a pensão vai ser diminuída. É o que eu tenho visto. Por questões óbvias. Porque a necessidade da criança passa a ser menor porque ela passa 15 dias com o pai. Desde que os dois ganhem a mesma coisa, né? Não, eu digo na questão de não pagar pensão, mas, por exemplo, eu tenho um pai que ganha 15 mil, uma mãe que ganha 7, um exemplo. Tá? E a criança fica 15 em 15. 15 em 15. Mesmo nesse caso, o pai pode ter que pagar uma pensão, mas não será fixada em patamar como se fosse aquele esquema do pai ver a criança de 15 em 15. Porque a criança passa muito tempo com ele e tem ali as despesas, né, que ele também tem. Então você tem que tratar de cada caso no caso. Mas você falou bem, guarda quer dizer responsabilidade, não tem nada a ver conjugar guarda com não pagar pensão. Isso é outra fake news que alguém inventou, esse termo, né? Fake news. Inventaram aí que, não, pede guarda. E, cara, e o pior não é isso, Marcelo. O pior é quando a pessoa vem no teu escritório pedir assim, já aconteceu contigo, eu aposto. Eu quero guarda compartilhada para não ter que pagar mais pensão.
A pessoa já vem armada com isso, né? De pedir. O motivo dela não é ter guarda compartilhada para dividir a responsabilidade, não. Ela quer pedir guarda compartilhada. Não sabe nem o que significa guarda compartilhada, mas o objetivo é não pagar pensão. Para prejudicar. Sabe o que é isso, Léo? A prejudicar a gente está prejudicando a mãe, né? E tal. Diga aí. Sabe o que é isso? É o pseudo-especialista de Instagram. Sujeito que tem 200 mil seguidores fala sobre um negócio que ele não faz a menor ideia. Mas cara, fala. é surreal isso. Ou então Google, né? Você acha que é especialista. É surreal isso, cara. Me permite responder a uma querida ex-aluna, hoje colega, a doutora Karen. Karen, eu vi. Excelente aluna que eu tive. Não vejo há anos, espero que esteja bem. Perguntando como é que funciona a advocacia de família nesses tempos de pandemia, né? Eu vou dividir essa pergunta em duas respostas. A primeira é com relação à prática, né? Está mais difícil, praticamente, fazer os processos andarem. Bem mais difícil, né? Os processos eletrônicos, etc., a gente tem que ficar mandando ofício, ficar em cima do cartório para fazer as coisas andarem. Os processos físicos estão parados, né? O movimento é muito pouco nesse tempo todo. Com relação a movimento, eu posso te dizer que eu tive um aumento no movimento de cliente. Sensível. Aumento sensível. Qual é o problema? O problema é que o poder de aquisição do cliente está mais baixo. Então, um cliente que você cobra 10, ele não tem condição de pagar 10. Você vai ter que cobrar 8, 7. Né? Então, acontece isso. Você tem mais trabalho para ter um faturamento um pouquinho maior do que você tinha antes. Né? Menor, né? Menor. Ou igual, eu estou com um pouquinho maior, mas um pouquinho maior. Não, tá falando assim, você cobra menos por conta da... Mas você tem mais volume, né? Diminuição, isso é real. Sim. Até respondendo também, aproveitando aqui, sabe, o número de ações de divórcio. Divórcio, então, Marcelo, nossa, as pessoas esperaram a pandemia para divorciar, né, cara? Foi aquilo que a gente já falou aqui, né? Na verdade, eu não conheço ninguém que acordou um dia e falou, vamos divorciar hoje. Não, isso é todo um processo, né? É todo um processo. A pandemia só fez cair a gota mais rápido no copo, mas é um copo que tem que ser baseado de vez em quando. Alimentos também eu tive aumento significativo, sensível, né? Mas divórcio bastante. Divórcio de você. E não é culpa minha, tá? Eu não procurei ninguém para fazer divórcio, as pessoas me procuram. Tudo culpa do advogado, né? Marcelo, obrigado, é um grande Vinícius. Galera, Sandra, um beijo pra você. Sandra Alcântara, um beijão, saudade de você. Me chama no WhatsApp pra gente conversar. Adoro você, Vinícius. Marcelo, obrigado, irmão. Mais uma vez aí. Abençoe as considerações finais. Você é um cara sensacional. E, enfim, semana que vem eu vou estar na sua área aí, na Rodrigues Freitas. Eu vou te chamar para tomar um café, tá? Vai ser um prazer. Na Rodrigues de Freitas aí, só você descer pra gente tomar um café. Rapaz, quando você for lá naquele clube maravilhoso, que vai agora ficar no meu prédio, a gente combina um encontro. Eu vou estar direto aí também, tá? Fazer o quê? Obrigado, Marcelo. Só considerações, você tem algo para falar mais pra gente? Ô, Léo, eu que agradeço o convite. Semana que vem vamos falar sobre execução. Vamos. Já está pronto. Ainda tem muita coisa para falar de alimentos. Ainda tem as 5 formas de alimentos que a gente não falou. Tem várias coisas ainda para falar. A gente pode falar semana que vem. A gente pode aproveitar e falar esses quesitos, né? Que infelizmente ficaram faltando por causa do tempo. E a gente aproveita e emenda na execução. O pessoal gostou da live aí. Um beijo a todos, Ana, Miquel, Sandra, Rodrigo, que é um amigo aí que a vida acadêmica me deu também. Obrigado, Léo, Marcelo. Diga. Se quiserem dar sugestão de tema, manda direct para você ou para mim, a gente está aqui à disposição. Né? Tá. Isso aí o pessoal sabe, a gente sempre recebe aí. Então, vamos seguir a saga dos alimentos aí. A semana que vem a gente continua para execução, tá? E depois tenta ver, guarda, né? Enfim, tem muita coisa pra gente conversar, cara. Enfim, tem as questões novas aí, que algumas mudaram do ano passado para cá, né? Depois que a gente conversou. Algumas coisas até que a gente conversou e ano passado, né? E a coisa mudou, agora tem que conversar de novo, porque muita coisa mudou, enfim, tem muita coisa boa, tá? Gente,
Obrigado por vocês aí, Marcelão. Te amo, tá, meu Tchau, querido? tchau. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Um abraço. Valeu, gente. Um Tchau. abraço, se cuidem. Tchau, tchau. Boa Se cuidem. semana a todos. Boa semana a todos também. Beijo.